Bom dia, deixa eu só diminuir aqui o som um pouquinho. Muito bom dia, 28 de julho de 2025, apostos para mais um episódio do nosso Vida Feliz. Meu primo hoje está aqui no Rio de Janeiro, deve estar ali do lado, no outro quarto deve estar, tamo junto, primo, deve estar saindo para dar a caminhada dele, mas sempre ligado aqui no nosso projeto. Marta, queridona, cunhada, fim de semana aí bem bacana que nós passamos lá em Araras. Andréia, Rosa, Zé Ricardo, que bom, muito bom ter a presença de vocês, como sempre, iniciando a semana. Cecília, todos vocês que conseguem estar ao vivo aqui conosco, Luiz Martins, Luísa Canuto, enfim, esse povo querido, muito bom ter a presença de vocês. Meu amor, Mariângela, bom dia, minha querida. Então, que bom, a vocês que podem estar ao vivo, vocês que vão ver depois, enfim, como a gente sempre gosta de dizer, é sempre um prazer ter as vibrações de paz, de carinho que vocês enviam pra gente. Bom dia, Marcelo Nunes. Tricolor tá feia a situação pro Tricolor, mas vamos lá. Infelizmente tem muitas outras coisas boas na vida pra gente direcionar a nossa atenção. Mas vamos lá, gente. O nosso assunto hoje nós passamos um fim de semana de muita alegria, família reunida, aquele falatório, enfim, festa, foi um arraiar da família, foi uma coisa assim muito intensa, muito bacana, de muita felicidade. Felizmente a gente tem um grupo familiar assim bem animado, bem unido, isso também é bem legal. E um falatório, naturalmente, muita gente, 17 pessoas lá naquela confusão toda. Aí eu vi, bonjour, Cláudia, querido, Oswaldo Hernandes, meu amigo. Aí me veio a ideia de falar sobre esse tema, necessidade de momentos de silêncio, né? Então nós tivemos, como eu falei, esse fim de semana muito intenso, com muita gente do lado, o que foi muito, muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se vê, muitas vezes, em situações em que o silêncio ele é fundamental. Ele é fundamental, e eu achei uma mensagem aqui do livro da Joana de Ângeles, que é a mensagem número 42, que trata disso, dessa questão da importância desses momentos de silêncio, na verdade até numa necessidade de termos momentos de silêncio na nossa vida. Então a Joana de Ângeles fala o seguinte na mensagem: no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transforme em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de externar a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te, ou seja, afasta-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Então ela chama a atenção para isso, né? Porque na verdade, não digo em relação a esse fim de semana, como eu estava falando, que nós passamos, né? Mas existem situações dentro da nossa vida em que o convívio com pessoas, convívio dentro do mundo que nós vivemos, é muito tumultuado. Então nós estamos às vezes ao lado de burburinhos, né, de falatórios,
coisas que realmente fazem com que a gente não, ou de melhor, são situações das quais às vezes a gente não tem condição de se afastar com tanta facilidade. Então ela sugere que nós reservemos, né, alguns momentos de silêncio. Especialmente aquelas pessoas, como eu falei, que às vezes trabalham ou que têm um encontro intenso, talvez diário, com situações em que elas se vejam ao lado de pessoas que estão todo o tempo falando, ou muito barulho, tem essa coisa toda, né? Então essa agitação, como ela estava falando aqui, ela sugere que essa agitação pela qual muitas pessoas vivem, até mesmo trabalham, elas geram uma desarmonização nos centros emocionais do equilíbrio. E isso é interessante, porque tem pessoas que não percebem isso, e é verdade, né? Então, dependendo do local, da situação onde estejam envolvidas, onde estejam inseridas, aquele falatório, né? Aquela balbúrdia, aquela agitação, ela passa a fazer parte do dia a dia de algumas pessoas, né? Então isso gera, sem que a pessoa perceba, isso pode trazer estresse, pode trazer uma desarmonização nos centros emocionais do equilíbrio, como ela está falando aqui, né? Então, às vezes, pessoas que vivenciam, Joyce, querida, que bom você está aí. Pessoas que estão envolvidas nesse tipo de ambiente, elas às vezes apresentam alguns tipos de sequelas, vamos dizer, até mesmo emocionais, que a pessoa nem mesmo percebe aquilo e tem algum tipo de comprometimento, até mesmo em nível de saúde, né, Franco, queridão? Então, agora sim, tem algumas pessoas que se incomodam com muito barulho, com muito falatório, tem pessoas que se incomodam, né? Então, ela chama atenção para que nós tenhamos estejamos sempre com esse tipo de tomada de decisão. Não, peraí, cara, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso estar comigo um pouco, me afastar aí para um momento de silêncio que seja, né? Então, é como o Marcelo está falando aqui, pode até mesmo usar como fuga. Existem pessoas mesmo que veem até uma certa necessidade de estar ali naquele tumulto, com muita gente. E tem pessoas que têm até mesmo uma certa dificuldade de se colocar em silêncio. Tem pessoas que se incomodam em lugares que estão muito silêncio. Como acho que até já falei uma vez aqui, Henrique, queridão, coordenador lá da Vila Olímpica, seu Amaro na Maré. Então tem algumas pessoas que elas se incomodam com o silêncio, por incrível que pareça. Lília, querida, que bom. Então isso é interessante. Tem pessoas que se elas se afastarem por algum tempo desse lugar onde haja muito barulho, muito falatório, tem pessoas que se incomodam com aquilo. Elas estão tão acostumadas a viver dentro daquela agitação que elas acabam tendo dificuldade de conseguir estabelecer o momento em que elas vão estar em silêncio, sem ninguém do lado falando, né? Então, ela também dá um conselho bem interessante para que nós calemos antes de falar. A gente cale mais do que a gente fale, né? Ou a gente reflita antes de dar a nossa opinião. Então, nós temos às vezes, uma necessidade de estar falando. A gente tem uma necessidade de atropelar, muitas vezes, o processo. Então, ela fala para que a gente silencie diante daquilo que está acontecendo. Até para que nós, no momento que nós formos efetivamente dar a nossa opinião ou fazer a nossa intervenção, ela seja feita depois de uma reflexão. Seria o ideal, né? Mas nem sempre isso acontece. Geralmente a gente está sempre querendo falar, a gente está sempre querendo atropelar. Então é algo a ser pensado também. Então às vezes a gente está observando aquilo, então preciso ter aquele silêncio, até porque
nesse ímpeto que muitas vezes nós temos de querer falar, a gente acaba falando algo que seja incômodo, ou que possa até mesmo ferir, magoar as pessoas, por esse afã de queremos sempre falar, sempre falar, sempre falar. Mantenhamos o silêncio, vamos observar, aí sim, depois, se for necessário, a gente intervém, a gente fala de ouvir mais e falar menos. É isso aí, Lília. É difícil, bom dia, Luiz, queridão. É difícil a gente exercer isso, mas é absolutamente necessário, né? Então ela finaliza falando o seguinte, que se possível, a gente se afastar às vezes daquele burburinho, né? Eu tenho essa dificuldade, quando está muito falatório, quando está muito barulho, eu fico até tonto, eu me incomodo demais com muito barulho, né? Então às vezes eu vejo aquela necessidade de me afastar realmente, porque é uma condição que, enfim, me incomoda, né? Mas ela fala que nem sempre nós vamos ter condição de ter esse afastamento em função daquilo, do lugar ou da condição, da situação em que a gente vive. Porém, ainda assim, a gente precisa separar um momento, ou muitos momentos, para que a gente possa efetivamente estar conosco mesmos. Parar para pensar, acalmar nossa mente dentro se possível, num lugar silencioso, para que possa facilitar essa nossa introspecção, essa nossa mesma avaliação daquilo que a gente está fazendo. Guilherme, queridão, então esse é o desafio que nós temos, especialmente aqueles que vivem numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, em que é uma cidade que ferve, enfim, intensa, dependendo da atividade que nós desempenhemos, nós vamos ter sim que eu diria até uma necessidade da gente se afastar para poder acalmar. Eu acho que em todos os setores da convivência humana, nós em determinados momentos precisamos dar aquela recuada, sentar em silêncio total para a gente poder ouvir o que está lá no fundo da nossa alma. E às vezes a gente vai se surpreender, porque esse silêncio ele vai passar a ser uma necessidade. A gente vai sentir falta de ter aquele momento de silêncio para poder acalmar a nossa mente e para depois voltar para o tumulto, para a balbúrdia, né? Para a agitação que muitas vezes fazem parte, né, da nossa vida. Rubem Alves tem um lindo texto sobre escutatória, tá, André? Depois me passa aí. É sempre bom a questão da gente ter o silêncio para observar também e podemos fazer a devida intervenção, se for necessário fazer. Tá bom, meus queridos? Então, um grande beijo para vocês, uma ótima semana para todos nós. Na semana que vem já estamos em agosto, que loucura, o tempo está voando, então vamos aproveitar ao máximo tudo que nós estamos vivenciando. Tá bom, gente? Lucas Vitor, queridão, um grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda.